Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 15 sobre análise sintática e hoje nós veremos aí o que é um aposto, pessoal. Pois bem, nós temos aqui no quadro, galera, uma oração. Essa oração, ela tem sujeito, que é João, tem o seu verbo, que é ganhou, né? E tem aí o seu complemento verbal, que é dois presentes. Vocês já sabem analisar, a gente já viu aí nas aulas anteriores. Então eu tenho aqui uma oração com seus termos essenciais, sujeito e predicado, e dentro do predicado eu tenho o verbo ganhar e o seu complemento, dois presentes. Pois bem, ocorre, pessoal, que eu posso aqui juntar a essa oração também um outro termo acessório, que a gente chama de aposto. Eu posso fazer o seguinte, colocar aqui, pessoal, alguma informação a respeito, digamos aí, desse sujeito, que não é o predicado, tá? É, digamos assim, uma explicação a respeito do sujeito João. E aí, pessoal, a gente começa a falar aí em aposto. Observe que eu tenho uma vírgula aqui e tenho uma vírgula aqui, separando essa parte aqui, né, da oração João ganhou dois presentes. Agora eu tenho João, filho do vizinho, que está aqui, né, e é uma explicação que eu dou aí a respeito de João. A oração é João ganhou dois presentes. Fica igual aqui, João ganhou dois presentes. Mas, pessoal, eu coloquei aqui agora uma explicação a respeito de João, que é o sujeito da oração, como a gente observa lá em cima. Podem observar que está entre vírgulas aqui. Essa explicação aqui, pessoal, a gente chama de aposto. Eu poderia desenvolver ainda mais essa explicação aqui a respeito do João, né, e colocar alguma outra explicação a respeito de um outro substantivo, que é presentes. E a oração ficaria assim, ó. João, filho do vizinho, ganhou dois presentes, 2 pontos, uma bola e uma chuteira. Olha que engraçado, pessoal. João, filho do vizinho, a gente já viu que explica alguma coisa a respeito, né, de João. Essa parte aqui, filho do vizinho, explica alguma coisa a respeito de João. Agora, essa parte, uma bola e uma chuteira, a gente percebe que diz respeito aí a presentes, mais especificamente, dois presentes. Então eu tenho dois termos aqui, ó, como vocês observam, né? Este termo filho do vizinho, que explica aí, né, explica alguma coisa a respeito do João. E uma bola e uma chuteira explica alguma coisa a respeito de presentes. A gente chama esses termos aí, pessoal, de aposto. Observem, tá? Comecem observando que esses termos aqui que estão em negrito, filho do vizinho, ó, estão entre vírgulas. E aqui eu tenho uma bola e uma chuteira que vem depois dos dois pontos. Comecem a perceber que a gente pode chamar esses termos que estão em negritos aí, claro, de aposto, mas também de termos acessórios. Por quê? Porque a oração está aqui inteiraça, sujeito e predicado, e dentro do predicado tem o verbo e o seu complemento, né? Mas eu posso colocar alguma coisa a respeito aí, ou do sujeito e até mesmo da questão dos presentes, como vocês observam aqui. Filho do vizinho diz alguma coisa a respeito de João, e explica alguma coisa a respeito de João, e uma bola e uma chuteira explica alguma coisa a respeito de presente. Pois bem, a estes termos, pessoal, a gente vai chamar aí de aposto. E aposto nada mais é do que o termo que explica um outro termo da oração. Por isso que a gente estava explicando alguma coisa a respeito de João e alguma coisa a respeito de presentes. Então tá aqui, ó, Fábio, professor de português, mora em Porto Alegre. Essa parte aqui, professor de português, explica, né, um outro termo da oração, que é Fábio, que neste caso aqui é o sujeito da oração. Aqui eu tenho o aluno que explica alguma coisa a respeito de ele, que é um pronome. Ele, o aluno, passou de ano. Observe que aqui eu tenho as vírgulas e aqui eu tenho os travessões. O aposto, pessoal, geralmente ele vem aí entre vírgulas, entre travessões, depois de 2 pontos. Comecem a perceber isso na questão aí do aposto, que é uma dica para vocês. Nem sempre, mas ele vai aparecer geralmente assim. Então o aposto, pessoal, é o termo que explica um outro termo da oração, tá? Nós temos aí na língua portuguesa 4 tipos de aposto. 1, 2, 3, 4. O explicativo, o enumerador, o especificador e o resumidor. Vamos ver aí, pessoal, como é que funciona cada um deles. Então nós temos aqui, ó, aposto explicativo. Ele identifica ou explica um outro termo. Tá aqui, ó, Urupês, um bom livro, é do autor Monteiro Lobato. A oração é Urupês
é do autor Monteiro Lobato, mas eu quis dar uma explicação a respeito do livro aqui do Urupês, que é um bom livro, né? Então, aí ó, o apóstolo que explica um outro termo da oração. E esse aqui é o apóstolo explicativo. Aqui é a mesma coisa, Ana, filha de Maria, é médica. A oração é Ana, é médica. Observe que tem as vírgulas, e aqui eu tenho os travessões. Filha de Maria explica alguma coisa a respeito de Ana. E aqui ele vem, depois aí, pessoal, de 2 pontos. Ele vive num lugar agitado. 2 pontos. A cidade. A cidade explica alguma coisa a respeito de lugar agitado, mais especificamente de lugar. Então eu tenho aqui, pessoal, apóstolos aqui, 3 tipos de apóstolo, aliás, 3 maneiras aí de como pode aparecer o apóstolo explicativo. Observe que o apóstolo explicativo geralmente ele vem entre vírgulas, geralmente não, ele vem entre vírgulas, entre os travessões, ou então após 2 pontos. Esse aqui é o apóstolo explicativo. E observe também que o que está em negrito aqui explica alguma coisa, algum termo, né, que está aqui dentro da oração. Um bom livro explica alguma coisa a respeito de Urupês, filha de Maria explica alguma coisa a respeito de Ana, e cidade explica alguma coisa a respeito do lugar, que aí é agitado, né, que daí já é um outro termo, mas ele está falando de lugar, a cidade. Tá? Este é o apóstolo explicativo. Nós temos o apóstolo, pessoal, o apóstolo enumerador, tá? Que é aquele apóstolo que vai aparecer aí geralmente depois de 2 pontos, né? Eu posso colocar ali, ó, convidou os 3, Pedro, Paulo e João. Observe que eu tenho aqui convidou, né? Ele convidou os 3, sujeito, verbo e complemento do verbo. E aí tem 2 pontos ali que começa aí, né, a enumeração, por isso o nome enumerador. Pedro, Paulo e João, que fala a respeito do número 3. Né? São 3 pessoas, né? 3 homens, Pedro, Paulo e João. E aqui amanhã eu vou à casa dos meus irmãos, e aí Marcelo, Maurício e assim por diante, o nome dos irmãos. Tá aqui, ó, explica alguma coisa a respeito de irmãos, mas é o apóstolo enumerador. Depois de 2 pontos começa aí uma enumeração. A gente chama isso de apóstolo enumerador. Nós temos aqui, pessoal, o apóstolo especificador. E aí tem que ter um cuidado com esse apóstolo especificador, porque nele, né, não aparece aí as vírgulas, ele não vai aparecer entre vírgulas. Observe o seguinte, o poeta Mário Quintana escreveu livros. E aqui eu tenho o professor Fábio faz videoaulas. Observe que a oração é o poeta escreveu livros. E aqui é o professor faz videoaulas. Eu quero especificar o nome poeta. Aí eu digo Mário Quintana, que especifica o nome poeta. E o professor faz videoaulas, eu quero especificar quem é esse professor. E aí eu digo Fábio, né, para especificar a palavra professor. Então fica o poeta Mário Quintana especificando poeta, escreveu livros. O professor Fábio especificando professor, faz videoaulas. Então o apóstolo especificador. Tá? E a atenção que vocês têm que ter é essa aqui. Nós temos aqui 2 termos, como sempre, da França e da França, pessoal. O país da França é bonito. O povo da França lê muito. Observem que numa das 2 estruturas eu tenho um aposto e na outra não é aposto. Tá? O que eu tenho aqui? O país da França é bonito e o povo da França lê muito. Esse da França aqui, pessoal, pode ser substituído aí por, ó, francês. Tá? E esse da França aqui, ele está aí, ó, qualificando o povo, pessoal. Se ele está qualificando, ele está dizendo que era o povo da França, tá? Eu vou chamar esse termo aqui da França, esse segundo termo, de adjunto adnominal. Aqui é uma locução adjetiva, que pode ser substituída aí por francês. Agora, eu vou ver esse termo aqui, ó, o país da França é bonito, e eu posso pensar que é um adjunto adnominal também. Mas observem que esse da França aqui diz respeito aí a país, e é como se fosse o nome do país, né? O país França é bonito, digamos assim. Então, quando esse termo aqui, né, for o nome deste outro termo aqui, a gente vai dizer que ele é apóstolo. Quando esse termo aqui estiver qualificando, caracterizando este termo aqui, a gente vai dizer que é adjunto adnominal. Tem que ter um cuidado, porque aqui no apóstolo especificador, tá? E nesse primeiro aqui, ó, eu tenho um apóstolo especificador, aqui é apóstolo especificador, porque da França é o mesmo que país.
Aqui não, esse da França não é o mesmo que povo. Eu estou falando aí do povo que é francês, né? Do povo da França. E aí eu tenho um caso aqui de adjunto adnominal. Tem que ter esse cuidado porque pode acontecer isso aqui num concurso, aí na questão do aposto especificador, tá? Então deem uma olhadinha a mais aí, só para que vocês entendam aí como é que funciona essa questão, tá? No caso do aposto especificador. Pois bem, nós temos aqui o aposto, pessoal, resumidor, que é aquele que vai fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou antes. Ó, o que faz o aposto resumidor? Resume termos anteriores. Comer demais, falta de exercício e sedentarismo, tudo, ó, tudo diz respeito a tudo que eu falei antes, faz mal, tá? Então esse tudo aqui, pessoal, a gente pode dizer que ele é um aposto, e um aposto resumidor, que ele está dizendo a respeito, ele faz tudo o que eu falei antes. E aqui é a mesma coisa, FHC, nula, e Dilma, nenhum. Ó, esse nenhum aqui resume tudo o que eu falei antes, investiu em educação como deveria, tá? Então vamos ter esse cuidado aí na hora de classificar o aposto, porque nós temos aí 4 tipos, tá? E esses tipos aí, desses tipos aí, o mais complicadinho é o aposto especificador por causa daquela questão que a gente viu aqui, tá, pessoal? Em relação ao aposto, é isso aí.